Livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Quem encontrou, expresse um glória a Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, repetindo, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, em algumas traduções está, e levantando-se Pedro, Bíblia aberta e coração aberto, pode se assentar. A leitura que nós acabamos de fazer se dá dentro da chamada festa de Pentecostes. A leitura que nós acabamos de mencionar se dá num cumprimento de uma profecia ou no cumprimento de uma promessa, a saber, a descida do Espírito Santo em um dia comemorativo, em uma festa da colheita, uma festa chamada Festa de Pentecostes. Quem vai se levantar aqui se chama Pedro. Qual é o nome dele, gente? Qual que é o nome, gente? Perceba que não é Deus que está levantando ele. Perceba que não tem também a voz de Deus dizendo, levanta, Pedro. Perceba que ele entende que é a hora de se levantar, e ele vai se levantar e vai fazer uma defesa aos seus irmãos que estavam vivendo um cumprimento de uma promessa, pois na frente de Pedro estavam pessoas que foram impactadas pelo derramado Espírito Santo, pessoas que estavam sentadas como nós estamos aqui agora. Essas pessoas foram cheias do Espírito Santo, mas algumas pessoas que estavam do lado de fora, ao ver essas pessoas cheias do Espírito Santo, levantaram como que um julgamento acerca daquilo que estava vendo e ouvindo. E as pessoas vão começar a dizer, olha, essa hora do dia, e esse povo está embriagado. E Pedro, ele vai se levantar para dizer que aquilo que estava acontecendo não era fruto de uma embriaguez, até porque o que aquele povo estava vivenciando naquele dia, bebida não é capaz de fazer, o homem não é capaz de fazer, o dinheiro não pode fazer, só Deus pode fazer, porque as pessoas estavam cheias do Espírito Santo de Deus, o Espírito que fora profetizado por Joel, no seu livro capítulo de número 2, versículo 28, aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, vai se cumprir em Atos capítulo de número 2, a totalidade do Espírito sendo derramado nessa terra e sobre a vida daqueles que estavam presentes no dia de Pentecostes. É por isso que a expressão está dizendo, levantando-se Pedro. E é muito importante que, em meio a todos os apóstolos, em meio a todos os discípulos, se levantar aqui a pessoa de Pedro. Era necessário ser ele, porque quando a gente entra na história dele, a qual nós vamos aqui fazer toda a narrativa acerca do mesmo, você vai ver que se trata de alguém que foi escolhido por Jesus. Pedro, Jesus vai ao encontro dele, Jesus vai escolher ele para ser seu discípulo, e ele vai ser escolhido a dedo. Jesus chamou muitas pessoas, mas para discípulo, ele separou alguns. Pedro não só foi separado, mas como ele está tão próximo de Jesus, Jesus o trouxe para um lugar onde 3 pessoas eram chamadas de
família Boanerges, que significa filhos do trovão. E Pedro é um dos tais, porque a família Boanerges é composta por 3 pessoas: por Pedro, por Tiago e por João. E Pedro, ele é chamado para estar mais perto. A história de Pedro, pegando Lucas 5, João 21 e alguns textos que a gente vai mostrar para você aqui, você vai ver que é extraordinária e que algumas coisas que ele passou tem muito a ver com nós. E se está na Bíblia, quer nos ensinar algo, quer nos passar algo, quer nos dar alguma lição. Lucas capítulo de número 5, Pedro ainda não era discípulo, ele era pescador, seu ofício, sua função, sua profissão, ele era pescador, e isso é registrado em Lucas capítulo de número 5. A história dele na Bíblia vai aparecer com Jesus indo de encontro a ele. Jesus vai de encontro a Pedro em uma manhã que esse Pedro se encontra frustrado. Algumas pessoas conhecem o que eu vou narrar aqui por canções, como a canção da Midian Lima, Não Pare, que retrata acerca dessa manhã. Veja bem, Lucas capítulo 5 diz que Pedro, ele sai para uma noite juntamente com André, juntamente com seu sócio, sai com alguns homens e leva 2 barcos. E eles vão para uma noite a qual eles já estavam acostumados com aquilo, de sair de casa cheio de expectativa e voltar alegre, porque saíam de casa para pescar à noite, retornavam pela manhã e levavam para casa o resultado. E a maioria das vezes, resultado positivo. Mas em Lucas capítulo de número 5 diz a Bíblia que eles vão ficar a noite toda lançando rede. Tentando pegar algum peixe. Eles estão acostumados a pegar muitos peixes. É pesca de rede. Vem muitos peixes em pesca de rede. E diz a Bíblia que eles vão lançar a noite toda, em Lucas capítulo de número 5, as redes a fim de apanhar esses peixes. Mas depois de inúmeras tentativas, eles chegam à seguinte conclusão: é melhor retornar para casa, porque esse dia em Lucas capítulo 5 aconteceu na vida de Pedro o que é chamado por mim ou por algumas pessoas de uma das maiores frustrações que alguém possa vivenciar. Qual é a maior frustração? Quando você fracassa na área que você tem habilidade, quando você fracassa no cenário que você domina. O cenário Pedro dominava ele conhecia o horário, ele conhecia a rede, ele levou logo 2 barcos, mas depois de tentar a noite toda, um profissional a noite toda, e não apanhar nada, é frustrante. Uma coisa é eu, que não sei pescar nem a pesca vara. Agora, uma pessoa que leva a rede, que vive disso, que é um profissional, que tem até uma empresa juntamente com o seu sócio, alguém desse nível, desse padrão, com essa qualidade, não pegar nada é frustrante. Depois de uma noite toda tentando apanhar e não pegando nada, pela manhã eles vão regressar, pela manhã eles vão retornar, e quando eles desembarcam, senhoras e senhores, vai desembarcar alguém qualificado, alguém que tem habilidade, profissional, experiente. Vai desembarcar alguém frustrado. Por quê? Porque tentou a noite toda e nada apanhou. Eu estava pensando nessa pregação, eu estava pedindo a Deus uma pregação, eu estava pedindo a Deus uma revelação sobre isso, e Deus me falou: imagina, meu filho, o que é, pensa aí, meu filho, conjectura e leva para a igreja, leve para as pessoas. O grau de frustração que Pedro viveu é um dos piores que uma pessoa possa vivenciar. De quê? De levar 2 barcos, expectativa grande, de levar rede, de levar muita gente, e de fazer tudo certo, e quando vai buscar o resultado não vem. Eles não lançaram rede errado, eles não fizeram nada de errado, eles fizeram tudo certo, e deu errado. Fala para alguém que está perto de você: a maior frustração é quando você faz tudo certo e no final
dar errado. Agora a gente não está falando do famoso marinheiro de primeira viagem. A gente está falando de pessoas experientes. Traz isso para um relacionamento. Traz isso para uma empresa. Você sabia que existe uma plateia que quando dá errado, o pensamento dessa plateia é que você também fez coisa errada? A maior decepção na vida de alguém, de uma manhã tipo essa do Pedro, é de ter feito tudo certo e o resultado não veio. Imagine aqui, na área da saúde, chega um paciente, um médico habilitado faz tudo certo, conforme o roteiro, o script, e ele perde o paciente. E a mãe da vítima ou os familiares vai culpar o médico. E vai dizer, você estava com habilidade, você não é médico. E ele vai dizer, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Imagine como que a noite desse médico, quando ele perde um paciente, e sabendo que ele fez tudo certo, e que ele estava acostumado a fazer aquela mesma coisa, e ele salvava o paciente. Você tem noção o que é um casamento? Ninguém casa para separar ninguém. Você tem noção, um casal que até respeitou aquele primeiro momento de não ter relação sexual antes do casamento, respeitou, fez certinho, como reza o script. Você tem noção de uma moça que se guardou, de um rapaz que se guardou e que se respeitaram, e daqui a pouco levou para o cartório, casou, e daqui a pouco fez a festa na igreja, aquele espetáculo, e que daqui a pouco esse casamento, de que a moça não teve relação antes do casamento, de que foi lá para o civil, de que fizeram uma cerimônia, de que fizeram uma festa, um banquete, e de um casamento assim que todo mundo disse, gente, perfeito! E daqui a pouco o rapaz olha para a moça e fala, eu não quero mais. Nós temos um caso aqui no Brasil de internet, então eu posso replicá-lo, porque ele é público. A cantora Isadora Pompeu, acho que a pronúncia é tipo essa aí, vivenciou um cenário assim. Fez tudo certo, o rapaz falou, não quero mais não. Existe uma plateia que nessa hora vai dizer, a culpa deve ter sido dela, ou dele, ou deles. Você tem noção do que é você fazer tudo certo e dar errado? Alguém também que vai tirar uma habilitação e ele tem consigo que ele não cometeu um erro, e o rapaz diz para ele, reprovado. Gente, não dói tanto quando a gente tem uma percepção que falhamos em alguma coisa. Tipo, quando você pega dois times considerados até seleções, e daqui a pouco daquele confronto sai só um vencedor, e aí o time perdedor, na entrevista alguém fala, eu reconheço que o mérito foi deles, jogaram melhor, eu reconheço, a gente falhou muito, aí dói menos. Agora sabe também aquele jogo que o time fez tudo certo e que no final eles perderam? Você não tem noção como que é a noite dessas pessoas. A noite dessas pessoas que, gente, um dia eu orei por uma pessoa, hoje ela não está aqui. Fernando, eu orei pela mulher e eu senti de falar algo para ela, não foi Deus mandando eu falar. Eu senti como pessoa, como pastor. Eu falei com ela assim, irmã,
vai ler a Bíblia. Ela falou: já estou lendo. Falei: vai jejuar. Eu já estou jejuando. Vai para o monte então, irmã. Eu já estou indo para o monte. Pastor, eu estou fazendo tudo. E está dando tudo errado. Você tem noção do que é isso? E aí vai ter uma plateia incompleta, não completa, porque não é todo mundo, mas vai ter uma plateia ainda para julgar e criticar e dizer: se está assim é porque está em pecado, se perdeu é porque tem culpa. Nem sempre. Aí Pedro, Lucas 5, desce do barco, começa a lavar a rede. Aqui é um silêncio, pessoal. É um lavar de rede calado. E tinha outros barcos. Tem gente que saiu em outro horário, deu resultado. Tem gente que nem foi a noite toda e deu resultado. Mas para o Pedro e para o André, a noite toda, e a sensação é: hoje não deu resultado. Enquanto Pedro está lavando a rede, isso é Bíblia, Jesus vem vindo pregando. Tinha vários barcos esse dia, vários. E era de manhã, tipo Salmo 30, verso 5. Tua ira dura só um momento, no teu favor está a vida. O choro certamente pode durar uma noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. De manhã, Pedro lavando as redes para voltar para casa, Jesus vem pregando. Quando Jesus vem pregando, preste atenção, havia ali vários barcos, não era só o de Pedro e o de André, vários. Está na Bíblia, tantos barcos para Jesus entrar. Ele entrou no barco de Pedro. Aquele barco, pastora Cida, de manhã, vazio, pescadores conhecem, hoje não pegou nada. Entrar naquele barco ali, gente, tem que ser do céu. Porque o que representa o barco de Pedro naquela manhã, cenário de frustração. Detalhe: quando nós nos frustramos na área que somos habilitados, ninguém quer ir lá no barco, ninguém quer ir lá. Jesus Cristo, o que você está glorificando aqui, mesmo sabendo que nada apanhou, mesmo sabendo que é vazio e que é cenário de frustração, Ele entra onde pessoas comuns não entram. E não precisa ficar triste com esse rostinho de eu não tenho nada para oferecer, está tudo vazio. E Ele está dizendo assim, ó, esse vazio do barco é o espaço para mim entrar. Jesus está pregando, gente, está na Bíblia. Ele entra no barco de Pedro, faz o barco de Pedro de púlpito, que é isso aqui que eu estou fazendo, e ele vai continuar pregando, usando o barco de Pedro. Ou seja, ô Pedro, esse barco que aparentemente é um cenário de frustração, eu vou usar esse barco para salvar vidas. Eu vou usar esse barco para falar com as pessoas. Gente, Deus não vai usar outro barco. Preste atenção no que eu estou pregando. Ele não vai entrar em outro barco. É exatamente nesse cenário de frustração que Jesus vai colocar o pé aí dentro dizendo, eu vou usar esse barco, e eu vou usar esse barco para cenário de salvação de alma. Aquele barco num olhar humano naquela manhã não seria um barco perfeito, mas o ser perfeito entrou naquele barco.
para de ficar se martirizando, se culpando. Ele vai entrar nesse barco do jeito que ele está. Pastor, mas está vazio. Mas ele vai entrar aí dentro. Mas eu não apanhei nada. Mas ele vai entrar aí dentro. Mas eu não estou conseguindo nada. Eu estou sem forças. Mas ele vai entrar aí dentro. Jesus, ele entra ali dentro. E depois de pregar, ele chama Pedro para um secreto, para um particular. Depois de ministrar, ele fala com o dono do barco: nós vamos para o mar alto. É por isso que tem um louvor lá do mar alto. Volte para o mar alto. Aí, mar alto, agora cedo. Na hora do Pedro, ele vai à noite. No tempo de Deus, ele vai de dia. Vocês ouviram o testemunho da irmã aqui? Que até trocou o horário. Aí de manhã lá vai Jesus e Pedro. Quando ele chega em um lugar alto, mar alto, águas profundas, tirou ele do raso e levou para o profundo. Quando chegou nas águas profundas, Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, lança a rede. Se tem uma coisa que não tinha em Pedro nessa manhã, era força. Porque ele tentou a noite toda. E Jesus está dizendo para ele: lança a rede. Pedro está tão frustrado que ele vai falar para Jesus assim: a noite toda nós lançamos redes e nada apanhamos. Eu vou lançar. Aí ele fala, está na Bíblia aí, mas vai ser segundo a tua palavra. Você tem noção que é um profissional que está falando com o mestre? Ele está querendo dizer assim, ó, a noite toda o que eu mais fiz foi lançar a rede. E quando não dava para me lançar, eu dava ordem: lança, lança, lança. Aqui ele está querendo dizer o seguinte: Cristo, Jesus, né? Ele não sabia que ele é o Cristo ainda. Jesus, no meu nome não deu certo. No nome de André também não deu certo. Essa lançada de rede aqui vai ser no teu nome. E no meu nome que deu errado, eu estava com muita força. E hoje fraco, no seu nome eu vou lançar. Pedro lança, está na Bíblia. Quando ele lança a rede, na hora que ele vai puxar, não dá conta. Ele não consegue puxar. Puxa, Pedro. Não é porque ele está fraco, é porque a rede encheu de peixe. Fala com alguém que está perto de você assim: e não demorou para a rede encher. Quando que a rede encheu, gente? Quando ele obedeceu e lançou. Ele lançou a rede, o céu moveu os peixes para dentro da rede. Mas na hora que ele foi puxar, na hora que ele pegou o peixe, presta atenção no que eu vou falar aqui. Na hora que ele pegou o peixe, que ele não consegue puxar, o céu pega ele. Pedro pega o peixe e Deus vai pegar o Pedro. Que tem um propósito na vida de Pedro nessa manhã. E aí quando ele não consegue puxar, ele faz uma coisa que revela por que ele vai ser o primeiro pastor da igreja. A saber, a igreja primitiva, o primeiro pastor é Pedro. Mas começa aqui, ó. Porque na hora que ele não consegue puxar, mas vai ser puxado por Cristo, a vida dele é uma rede. Ele faz um sinal para André e para os outros companheiros que estavam com ele na noite da frustração. Eu não sei se essa pregação vai ter glória a Deus, se vai ter aleluia, como que vai ser. Mas eu preciso te falar algo aqui. A rede só encheu
porque o céu sondou o coração de Pedro. Como assim, pastor? Deus sabia que ele tinha humildade suficiente para que quando aquela rede enchesse, lembrasse de quem esteve com ele quando a rede estava vazia. E ele não vai chamar outra pessoa para ajudar a puxar a rede. A mesma pessoa que estava com ele quando deu errado, agora que deu certo, ele lembra. Eu estou pregando aqui para você e está sendo filmado, vai para o mundo todo aí. Então escute isso aqui. Tem um mal que tem que sair da nossa vida. E nem é demônio, mas é um mal. A gente quer colocar no cenário quando dá certo pessoas que não estavam presentes na noite da frustração. A gente quer sair convidando todo mundo porque agora deu certo. Não, não. Lembra de quem estava com você quando deu errado. Essa pessoa que tem que estar com você na mesa da honra. Sabe aquela pessoa que vinha a pé com você para o culto, e quando você compra o carro, compra a moto, você tem que lembrar dessa pessoa, é dela que você tem que lembrar. Não é falar assim, não, agora eu vou dar carona para todo mundo. Calma, antes de dar carona para todo mundo, lembra de quem andou a pé com você. Na hora que você arrumar aí um din-din, na hora que cair seu Pix, na hora que o negócio virar, você tem que lembrar de quem estava com você quando você tinha vontade de comer uma pizza. A vontade estava lá, mas o dinheiro não estava. Mas esse parceirão estava, esse amigão estava. E assim como você e ele viveu noites de frustração, você e ela viveram noites de frustração, quando esse cenário virar, porque vai virar, porque é uma quarta profética, quando esse cenário virar, você vai lembrar do número do telefone, daquele amigo que subiu o monte com você, daquele amigo que apoiou você e disse, chora aqui, ó, tá aqui meu ombro, daquela pessoa que ficava acordada de madrugada, você desabafando e ela te aconselhando. É essa pessoa que você vai lembrar quando a roda girar, quando o cenário mudar. Você vai lembrar de quem esteve ao seu lado nos dias difíceis. A gente quer que quando der certo, a gente quer esfregar a vitória na cara de... Para, não. Comemora com quem esteve ao teu lado quando deu errado. Ele faz um sinal e na hora que ele chega o reforço, eles vão dividir o peixe, metade para um barco, metade para o outro. Antigamente era muito comum acontecer isso. Quem é das antigas lembra. Se a gente estivesse andando na rua de dois, se achasse um dinheiro, tinha que rachar no meio. Estavam os dois pegando o mesmo sol, estavam os dois passando a mesma prova. Ó, se achou o dinheiro, então é meio a meio. Estamos juntos. Era assim. Hoje, se não vigiar, pisa na nota e fala, depois a gente se vê. Vai com Deus. Com emoção. Você... Não. Jogou peixe para o barco de André, ficou com a metade. Aí Jesus olha para ele, tipo assim, né? Pegou? Peguei. É o que você queria? A partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixe. Você vai ser pescador de homens. Você vai ser pescador de almas. É tipo assim, ó. Você pegou o peixe? Sim. E meu pai te pegou, Pedro. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Vamos voltar? Vamos! Quando eles desembarcam, acontece uma cena extraordinária. Qual? Pedro começa a deixar algumas coisas para trás nessa mesma manhã. Ele deixa o barco, a rede cheia de peixes, e está escrito isso. Ele vai seguir Jesus, deixa tudo para trás. Por que ele seguiu Jesus, se o peixe é o que ele queria? O peixe está aí. Por que ele segue? Porque ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele compreende que aquele peixe é momento, provisão. O que fez aquele peixe vir pela manhã foi o provedor.
e o provedor está ali, o peixe está aqui, ele fica ali entre a provisão e o provedor. Provisão acaba, provedor é para sempre. Peixe é momento, Cristo é sempre. Ele deixou o momento para seguir o para sempre. E ele foi atrás da fonte. E ele vai passar a andar com Cristo um período aproximado de 3 anos e meio. E ele vai ser escolhido a discípulo para não mais pegar peixe, mas para ser o ganhador de almas. E aí diz a Bíblia que esse Pedro vai passar, como todos nós que estamos aqui, para você parar de se cobrar tanto, se culpar tanto, e entender que embora você é cristão, que você também é ser humano. E o Pedro, que vai ter uma caminhada ao lado de Jesus, não é ao lado do pastor Roberto, de Jesus, ele vai ter momentos positivos e negativos. Jesus vai na casa da sogra de Pedro e Pedro vê. Jesus cura a sogra de Pedro na frente dele, ele vê. Pedro vai ter aquela experiência do sobrenatural de caminhar sobre as águas. Por um período também ele acabou se afundando, mas Jesus salvou Pedro que ia se afundar. Pedro, eu até anotei aqui, ó, Lucas 22:31. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, o diabo pediu para cirandar com a tua vida, mas eu roguei ao Pai por ti, para que ele não te tente. Jesus rogando ao Pai pela vida do Pedro. Vocês se conhecem de Bíblia, sabem que na noite que Jesus foi traído, Pedro tira uma espada. A espada na cintura de Pedro. Jesus nunca disse para Pedro: tira essa espada. Mas quando Pedro tirou a espada e usou de uma forma indevida, que foi para cortar a orelha de uma pessoa, para defender Jesus, como se Jesus precisasse de uma defesa, aí Jesus vai repreendê-lo e vai dizer: Pedro, guarda essa espada. Se eu quisesse, eu rogava ao Pai, ele mandava anjo aqui agora e me defendia. Pedro, na noite em que Jesus foi preso, você conhece a Bíblia, ele vai negar Jesus 3 vezes. Agora, pior que negar Jesus 3 vezes, pior que ter aquele momento que ele afundou, pior que cortar uma orelha que não era para cortar, que é a orelha de Malco. João capítulo 21, versículo 3. Pedro de novo, com 6 discípulos à sua volta, um deles João, ele vai dizer: eu vou pescar. 3 anos e meio depois que Jesus tirou ele de lá. E o eu vou pescar em João 21:3 é Pedro dizendo assim, ó: eu vou voltar para o lugar de onde Jesus me tirou, ou seja, eu vou retroceder. Tinha 6 discípulos na volta dele, ninguém ousou falar assim: faz isso não, não volta lá não, Pedro. Voltar? Ele te tirou da pescaria, agora é pescador de alma. Ninguém falou nada, pelo contrário. Quando Pedro fala vou pescar, singular, o 6 entra, o coletivo entra no plural e diz: nós também iremos contigo. E ali está revelando o perfil de um líder, porque Pedro, ele ia ser líder, ele ia apacentar as ovelhas. E olha a revelação do perfil de um líder: até indo onde não é para ir, haverá seguidores. E aqui eu ligo um alerta para essa igreja e para a igreja de Cristo na terra. Você que é líder de algum departamento, você que é líder de igreja, você que é líder na família ou na empresa, escuta o que eu vou te falar. A decisão de Pedro, que foi errada, levou 6 pessoas a cometerem o mesmo erro. O que eu vou te falar aqui é para te assustar, não tem problema não, fica tranquilo, vai dar tudo certo.
É para te assustar o que eu vou te falar. Lá vai. Por mais que você se sinta hoje aqui me ouvindo a pessoa mais fraca da terra, tem gente que se espelha em você. Quer ver uma coisa? Existem pessoas que mandam um zap uma para outra. Vai no culto hoje, a pessoa do outro lado fala: não, eu também não vou. Não era para ser assim. Mas é aquelas pessoas que só caminham quando tem um mais forte guiando. Aquele que tem uma característica de liderança. Tem gente que se ele parar, a casa toda para. Agora, o perigo está aqui, porque são 6 pessoas que poderiam dizer para Pedro: ô Pedro, eu já te vi andando sobre as águas. Ô Pedro, ele curou sua sogra. Ô Pedro, nós vimos ele multiplicar na nossa frente pães e peixe. Pedro, nós já vivenciamos tanta coisa. Voltar para o mar, para a pescaria, Pedro, é retroceder. Faz isso não. Quando você tem a oportunidade. Porque o Pedro fala: eu vou, é singular, sozinho, ninguém tem nada a ver com o meu problema. Mas quando 6 vão, ele aceita ir com ele. Você sabia que quando você estiver aí, ó, eu não quero mais igreja, eu não quero mais pregar, eu não quero mais louvar, eu não quero mais dançar, eu não quero mais. Você sabia que até nessa hora, porque isso é uma crise, o ser humano tem. Você sabia que até nesse momento de crise, já que você quer gritar, já que você quer parar, então faz igual Elias. O que Elias fez? Ele olhou para o servo dele e falou assim: fica aqui, porque eu vou sozinho para o deserto. Ou seja, você não tem nada a ver com essa minha situação. Então eu não vou sair gritando para todo mundo. Eu não vou sair colocando lá nos status do WhatsApp para todo mundo ler e saber que eu vou parar. Quer parar? Porque é uma crise e vai passar? Então grita sozinho. Porque tem muita pessoa à sua volta que, se te ouvir falando que vai parar, ela também vai parar. Que se te ouvir falando que vai separar, ela também vai separar. Você tem noção que você, por mais fraco que se sinta, você pode influenciar alguém, e não influenciar positivamente, negativamente? Sabe o que Pedro faz? João 21, para nós correr por fim aqui. Sabe o que Pedro faz? Ele vai. E sabe o que 6 discípulos fazem? Vai atrás. Lucas capítulo 5, 3 anos e meio antes, eram 2 barcos, nesse dia um só, e lá foram eles, e era de noite. E o Pedro, me dá a rede aqui, me dá a rede. Enfesado, quem nunca? Irado, quem nunca? Me dá a rede. Lançou, nada. De novo, lançou, nada. Lançou, nada. Vai você, nada. Você, nada. Você, nada. Nós todos juntos, nada. Gente, é nessa hora que vem aquela lembrança. Você lembra daquela vez que nós ficamos a noite toda? Mas hoje não é. Aí a gente parte para o nível da ignorância. Mas hoje não é um déjà vu, não é cena repetida. Lança de novo, nada. Deixa comigo, nada. De manhã, pegou alguma coisa? Mais uma noite de frustração. Não é a primeira vez esse cenário, ele já está se repetindo. Vamos voltar, Pedro. Vamos voltar. Pedro nessa hora está sem a túnica, ele está com calção e sem a túnica está dentro do barco. Eles estão voltando, todo mundo calado. Está escrito, João 21, que eu vou ler aqui, falar aqui. Quando eles estão a 90 metros de desembarcarem, quem está lá? Escuta, quando eles estão chegando a 90 metros, quem está lá? Me ajuda aí, fala assim: quem, pastor? Fala mais forte: quem, pastor? O que sempre estará
quando dá errado? Quem? Na hora que a polícia fala, a casa caiu, no meio dos entulhos, parceiro vai embora, marido foi embora, a esposa não quis, foi embora. Quem fica quando dá tudo errado? O que sempre esteve nos nossos melhores e piores momentos. Jesus está ali e está esperando ele, E a 90 metros de chegar em Cristo, Jesus olha para eles e fala assim: ó, tem alguma coisa de comer aí? Leia esse texto depois na sua casa, porque está escrito assim, que enquanto Jesus está perguntando se tem lá, Alisson, atrás de Jesus tem peixe e pão na brasa. Você não tem noção que eles foram buscar algo cru, e que do lado de cá tem algo preparado? Você tem noção que eles estão fora da direção e foram buscar algo, e enquanto eles foram buscar algo para preparar, do lado de cá já tem algo preparado? Não precisa de me responder. Esse barco seu está na direção de Deus mesmo? Não precisa de me responder. Algo preparado, e eles foram buscar para preparar. Aí Jesus, eles ficam parados a 90 metros, está em João 21. Me dá alguma coisa de comer. E eles gritam de lá: nós não apanhamos nada a noite toda, não pegamos nada. Eu creio que Jesus fez igual eu estou aqui, ó. Vocês não têm condição de dar comida para o Filho do Homem, mas o Filho do Homem tem condição de dar comida para cada um de vocês. Olha o grito dele, ó. Ei, tá assim na Bíblia aí, ó. Ei, lança a rede. Ó, eles estão a 100 metros, 90 metros, melhor dizendo, de chegar, de desembarcar. Eles estão no raso. Estão aonde? Não é o caso de Lucas 5, que ele falou, é lá no mar alto. Agora eles estão no raso. Aí ele vai falar assim: lança a rede do lado direito. Onde? No raso. Um dia ele falou para os discípulos, pastora Simone: sem mim nada podeis fazer. O dia que deu certo no cenário da frustração foi segundo a palavra dele. De novo ele está falando. Vou repetir, de novo ele está falando. Você tem noção que eu estou pregando para pessoas que estão passando de novo uma fase difícil, mas de novo ele está falando. Mas de novo ele está falando. Eu sei que você está perdendo de novo, mas de novo ele está falando. E assim como você venceu uma vez, você vai vencer de novo. A ele, lance essa rede do lado direito do barco. Irmão Pedro está calado. Eles lançam a rede do lado direito, no raso. E vem, dá até para contar esse milagre, ó, está escrito na Bíblia. E vem 153 grandes peixes. Na primeira nem dá para contar, mas nessa fez questão de deixar os números. 153. Aí tem um detalhe: grandes. Os peixes grandes não estão ali no raso, está lá no mar alto. Eu vou repetir: o peixe grande não está ali, está lá no mar alto. Entenda o que eu vou falar, que eu vou falar calmo, para você vir no jeito que você quiser reagir aí, ó. O peixe grande não está aqui, mas o grande está aqui. O grandão da Galileia está aqui. O filho daquele que disse para o grande peixe pegar o irmão Jonas, está dizendo: olha, vocês estão no raso, mas aquilo que você viveria lá no profundo, eu vou te dar uma experiência hoje no raso, porque quem está falando sou eu.
espirituais vão pegar isso aqui. Sabe quando você está querendo montar um negócio e alguém diz assim, missionário Williane, não dá para montar aqui, não tem movimento. A pessoa está certa, não tem movimento, mas o que movimenta está lá. Não é sobre o lugar, se é raso ou profundo, é qual voz está te direcionando para que o cenário da frustração vira cenário de honra de novo. Você tem noção que existem pessoas que abriram grandes empresas em grandes lugares e que também não deu certo, mas você já assistiu por aí? Pequenas empresas, grandes negócios. Depende de quem está te direcionando nesse projeto, porque se é Cristo que está na frente liberando uma palavra, no raso vai dar certo. Oh glória, eu vou profetizar na tua vida. Se for no beco vai dar certo. A rua não tem movimento, ele vai colocar as pessoas lá na rua, ela vai ficar mais movimentada, vai dar certo. Ei, ele te trouxe aqui para dizer, eu vou fazer parte desse projeto e eu vou colocar coisa grande dentro da tua rede. Vai ter testemunho aí. Avaraia sebe que levarás. Deixa eu finalizar aqui. Quando vem 153 grandes peixes, João olha para Pedro e fala: Pedro, é ele. Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Queimou o coração do irmão João. O João disse: Pedro, é ele, Pedro. Porque ele estava vendo uma característica de alguém que se desvia, que perde essa sensibilidade por um momento de quem está falando. Aí João: é ele, Jesus está aí, Pedro. A vergonha de Pedro na hora foi tamanha, que diz a Bíblia que ele colocou a roupa e deu um mergulho e começou a dar umas braçadas em direção a Jesus. Como o nome disso é graça, favor imerecível, ele vai chegar molhado. Vai chegar como? Sem saber que já tinha uma fogueira acesa. Até nisso ele cuida. O Pedro vai chegar todo molhado. Os discípulos com 153 grandes peixes. E ele, gente, ó, tá preparado aqui para vocês, tá? Pão e peixe, e hoje está na brasa, peixe assado. Enquanto vocês comem o peixe assado, Pedro, vem comigo. Pedro, eu preciso te fazer 3 perguntas. A mente de Pedro é uma mente comum, igual a minha e a sua. Então eu conjecturo que na hora que Jesus prepara para as 3 perguntas, a mente de Pedro já vai: por que me negou 3 vezes? Porque voltou a pescar? Por que, Pedro? Cortou uma orelha que não era para cortar? Ele vai me perguntar essas coisas. Primeira pergunta, Pedro. E eles lá participando do banquete, e ele aqui com Pedro: Pedro, tu me amas mais do que eles? Ele: te amo. Segunda pergunta: tu me amas? Te amo. Pode observar na Bíblia, na terceira e última pergunta, Pedro: tu me ama? A terceira arrebenta a gente. Ele não responde como na primeira e na segunda. Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que é esse tu sabes, pastora Cida? É isso aqui, ó. Eu te amo, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que eu voltei a pescar, eu não sei o que deu na minha cabeça. É como diz o apóstolo Paulo nesse... Tu sabes, o apóstolo Paulo dizendo: o bem que eu tenho que fazer, se eu não faço. O mal que eu não posso fazer, se eu faço. É o Pedro dizendo: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu te amo. É alguém dizendo assim: eu estou todo errado, mas eu te amo.
E eu não sei te explicar. É o Pedro dizendo, né, entre linhas, né? É ele dizendo, eu não sei te explicar o que é que eu estou fazendo aqui. Não era para mim voltar a pescar, não era para me te negar, eu não sei, mas eu te amo. Jesus olha para ele e vai dizer assim: eu tenho uma coisa para te dar, que eu dou para quem me ama, passando o que está passando. Ei, minha gente, eu me coloco a pensar, se fosse no Brasil, se fosse no Brasil, não tinha isso para o Pedro hoje, mas ainda tem na Bíblia, e ainda tem para uma igreja séria, uma igreja simples, uma igreja santa, e uma igreja que tem Cristo insistindo com Pedro. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, e já que tu me ama fazendo tudo errado desse jeito, eu tenho algo para te dar. Senhoras e senhores, se fosse hoje no Brasil, Pedro ia ganhar banco, disciplina, 3, 5, 6 meses, 1 ano de banco, porque ele desviou. Mas quando Jesus olha para ele e diz: Pedro, sabe o que eu tenho para ti? O que? E ali, perna tremendo, Pedro suando, e Jesus vai dizer assim: olha, eu tenho para ti ovelhas para você apacentar. Tu pode apacentar as minhas ovelhas. Você vai ser o pastor que vai por um período me substituir. Por quê? Porque eu vou retornar para o Pai, mas quem vai tomar conta da igreja primitiva é você, Pedro. Quem aqui que está me ouvindo agora, ou vai estar ouvindo pela internet, daria a chave da igreja para alguém que afundou quando foi ousar caminhar sobre as águas? Daria a chave da igreja para quem cortou uma orelha que não era para cortar? Quem aqui daria a chave de uma igreja? Daria uma família para ser pastoreada por um homem que por um período o diabo falou na boca dele, por um homem que desviou por um período e voltou para onde não era para voltar? Quem aqui daria a chave da igreja? Olha, gente, se nessa terra não tem quem dê, Cristo está dizendo: eu estou entregando para Pedro. Qual que é o nome disso, pastor? Graça. Não é sobre você, Pedro, é sobre mim. Não, você não merece, mas papai do céu te dá mesmo assim, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Depois disso, passado alguns dias, Jesus volta para o céu, vai para a direita do Pai, onde Ele está como nosso advogado. Passado alguns dias, depois disso que eu estou falando aqui, Ele havia dito para Pedro e companhia: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não era fácil ficar em Jerusalém naqueles dias. Ele ficou. Não só ficou, como pegou algumas pessoas e foi para um cenáculo e disse: vamos lá na festa de Pentecostes, vão. E eles foram. Pedro está sentado juntamente com os discípulos, são 120 pessoas reunidas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vê os nossos irmãos reunidos no mesmo lugar. Quando a gente se reúne assim em comunhão, isso move os céus em direção à terra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo os viram ali, reunidos no mesmo lugar, em meio à perseguição, e eles lá, o Pai decide derramar o Espírito Santo neles. Estava todo mundo sentado como vocês estão. De repente, chegou a hora do Espírito Santo vir, como nunca veio antes. Porque no Antigo Testamento ele vinha em porção, manifestava e retornava, manifestava e retornava. O Pai vai dizer para o Espírito: ô Espírito Santo, vai. É vai e retorna? Não, vai e faz morada. É varaia sebe que levarás. É para descer igual descia em Davi, voltava? Não, é para fazer morada. É para descer igual descia no Samuel e voltava? Não, é para fazer morada. Espírito Santo não vai naquelas paredes construídas por mãos humanas, mas vai nos meus filhos, porque eles são templo seu. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo. E o Espírito Santo vai pousar neles, e eles vão ser cheios do Espírito Santo.
Finalizo agora. Nessa hora, alguém que estava sentado tentou levantar, e quando foi levantar, começou a cambalear. Está escrito isso. Gente, está escrito também na Bíblia. Salmo 105, me parece que o verso 15: não toquei nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Se você não é dos mistérios, sabe, não critica quem é. Porque assim como nos dias de Atos 2 e nos dias do profeta Samuel, que o sacerdote julgou Ana achando que era bebida, lá em Atos 2 alguém está cambaleando, e quem não envolve naquilo fala de quem envolve. Aí alguém olha e fala: uma hora dessa esse povo bêbado, uma hora dessa esse povo bêbado. Gente, o que a gente sente aqui, vinho, pode colocar o vinho mais caro aí na boca, não vai provocar essa sensação. É inexplicável. Como foi louvado aqui, quem já provou ou já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Esse mover que a gente sente aqui, senhoras e senhores, crack não proporciona, não, cocaína não proporciona, esses arrepios que você está sentindo aí, maconha não proporciona, essa vontade de chorar, Skull Beats não proporciona. Levará sebe que levarai. Não há aqui na terra uma droga, não há êxtase, não proporciona, oh glória, essa nova droga que inventaram aí, que a pessoa fica ali travada. Não compara, não tem como comparar. O que a gente sente aqui, o apóstolo Paulo já dizia: não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Se está vazio, eu te dou um conselho: o crack não preenche o vazio da alma, a cocaína não preenche o vazio da alma, vão ficar comigo também não vai preencher o vazio da alma, mas o amigo Espírito Santo preenche. O amigo Espírito Santo preenche. Elevará candarava da calavara surimi da candarácia. Ele preenche. Fica de pé por gentileza. Fica de pé por gentileza. Heavy canto heavy que levarácia. Eu não sei como você veio aqui para esse culto, mas Deus te trouxe aqui para dizer: não pare, porque alguém que está querendo parar, Deus está querendo te usar. Você está querendo parar, Deus quer te levantar. E Pedro se levantando, Pedro vai ser o pregador de Atos 2, vai ganhar quase 3.000 almas. Ei, o que é 153 grandes peixes diante de 3.000 almas? O que Deus vai te usar é muito mais. O que Deus vai te usar é muito mais. Deus vai te usar muito mais. Eu queria te fazer um convite. Glória. Eu queria te fazer um convite. Você que precisa de força, que só Deus sabe que você está tentando. Você que sente que as forças foram embora, mas que quer vir aqui na frente como Pedro agora, representando um Pedro dos dias atuais. Eu queria que você saísse do seu lugar, porque eu quero orar, e a minha oração vai ser de fortalecimento, a minha oração vai ser de renovo, a minha oração vai ser de encorajamento. Se você aceita, dá um passo aqui à frente. Deixa eu ver você que quer ser cheio do Espírito Santo, você que está buscando em N lugares resposta, e nessa quarta-feira profética tem resposta de Deus. Que Deus te dê força, que Deus te dê um encorajamento, que Deus te dê renovo. Você que está querendo parar, você que está pensando em desviar, você que só Deus sabe como você entrou aqui hoje.
Você que se sente esse Pedro que está fazendo tudo certo, mas o resultado não está vindo. Elevará a sébia. Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece a tua estrutura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar pela tua vida. Mas vai adorando a Deus, vai adorando a Deus. Quem sabe, amanheceu. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi largar tudo e os obreiros parar. que quiserem podem estar orando. As pastoras, ora pelas pessoas. Deus conhece tua estrutura. Vamos orar pelo povo, ora para Deus dar força. Sabe o que está fazendo. Ora para Deus dar força, ora para Deus dar Mesmo força. que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe, Ele sabe até onde você aguenta. Oh! Você que sabe, louva, louva, louva. Deus conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Ele está vendo, filho. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. O tempo da honra está chegando. 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 Ele está entrando nesse barco. Ele está falando para esse barco: ei, ei, a noite da frustração está passando. Oh filho, Ele tem uma palavra para ti essa noite. É hora de parar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo te faltar. Esse cenário vai mudar e a tua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Mandou largar a rede. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Filho! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da
Fica aqui, coloca a mão no seu coração, deixa eu orar pela tua vida. Meu Deus, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui na frente, meu Pai. E assim como o Senhor foi de encontro a Pedro, vai de encontro a cada coração e cada vida que se encontra aqui na frente. Essa pessoa que está fazendo de tudo, meu Pai, para que dê certo. No nome dela não está dando, mas no nome de Jesus vai dar certo na vida espiritual, vai dar certo na vida profissional, vai dar certo na vida familiar, na vida sentimental, vai dar certo nos estudos, nos projetos, no sonho, na vida financeira também vai dar certo. Pai, eu profetizo força, vai levantando essas pessoas agora, vai renovando pessoas aqui na frente agora, vai enchendo os vasos aqui agora, que a tua presença, meu Deus, começa a tomar o ser de vasos aqui agora, meu Pai, aonde tiver alguém ouvindo essa oração, renova ele, leva esperança para o coração dessa pessoa agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai enchendo o vaso da tua presença, vai enchendo o vaso da tua presença, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, enche esse homem, meu Pai, da tua presença. Espírito Santo, traz a força que esse rapaz precisa, traz a força que esse homem precisa. Espírito Santo, onde houver, meu Pai, uma falange demoníaca tentando colocar incapacidade, frustração, fracasso, repreende em nome de Jesus Cristo agora a força que esse homem precisa, a força que ele precisa para avançar, para conquistar, para vencer. Enche ele de força agora, renova esse homem agora, enche esse homem de força agora, enche ele de força agora, a força que ele precisa agora, a força, meu Pai, espiritual, meu Deus, em nome de Jesus, para ele profetizar de novo, enche ele da tua força, enche ele, meu Pai, tu sabes que ele te ama, ele tem dito isso, eu te amo, Senhor, só tu sabes, meu Pai, os vales, os montes, mas toma ele na tua presença hoje, com força, enche ele do teu Espírito agora, enche ela do teu Espírito Santo agora, enche a alma dela de renovo, de esperança, em nome de Jesus Cristo. Ei, você não é uma frustração, você não é uma vergonha, é a mentira do diabo que não vai dar certo. Deus está entrando no barco da tua história hoje e está mudando o quadro. Elevará e a sebe que elevará-se, cheio do Espírito Santo, cheio de força, ousadia, coragem, força, avivamento, resposta, presença. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te visite com a presença do amigo Espírito Santo agora, onde tiver um coração sensível, onde tiver os ouvidos abertos para receber, seja cheio e impactado pela presença do Espírito que desceu em Atos 2, assim como Ele desceu em dias de Pentecostes. Hoje Ele desce sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, assim como Joel profetizou, filhos e filhas profetizam, já estamos vivendo esses dias, profetizamos, vitória, nessa quarta-feira profética de Deus sobre a tua vida. Recebe renovo, Espírito Santo, recebe renovo, Espírito Santo, seja impactado, batizado, renovado, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você que pode, retorne ao seu lugar, e quem pode, aplaude e glorifique ao nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, se assente, pois nós já estamos quase terminando. Vou levar, recebe que levará-se. Tem renovo na casa. Isso, você que há muito tempo não fala em línguas,
Fale agora, fale agora. Ei, você que não foi batizado, seja batizado agora. Ele recebe que levará-se. Ele que levará-se. A ti toda honra, a ti toda glória e a ti todo louvor, Senhor. Louvado seja o teu nome. Já está vindo. Nós te glorificamos e te exaltamos por essa palavra, por esse culto, Senhor. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Pai. Meus irmãos, o horário não nos permite avançar, né? Nós até avançamos um pouquinho do nosso tempo. Só quero saber se nessa noite alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e que quer retornar essa noite, que quer se levantar como Pedro se levantou agora. Você que está afastado e quer voltar aos caminhos do Senhor, dê um passo aqui à frente. Tem alguém assim? Estou vendo o primeiro já vindo. Temos mais alguém? Pastor, eu quero voltar. Eu sou esse Pedro aí, pastor, que o senhor pregou. Eu sou esse Pedro aí, está vindo o segundo. Eu sou esse Pedro, pastor, eu preciso, cadê você? Eu entendo que eu tenho que me levantar, eu não posso aí te levantar, mas você pode fazer igual Pedro. E Pedro se levantou. Quem sabe alguém não vai ler assim, e o fulano levantou, e o Bertano levantou. A sua vez, cadê você? Você que quer aceitar Cristo, você que nunca fez isso de vir na frente de uma igreja, levantar as suas mãos para Jesus e passar a ser um cristão. Cadê você? Temos mais alguém? Cadê você que quer dar um passo aqui na frente? Pastor, eu sou esse Pedro aí, eu me levanto. Cadê? Temos alguém? Você está entendendo que o que Deus tem para ti é um ministério? O que Deus tem para ti é uma chamada? Você está entendendo isso? Tem alguém? Tá vindo nosso amigo aí, ó. Onde está a quarta pessoa? Que Deus tem para ti é muito mais do que 153 grandes peixes. Que Deus tem para ti, Ele te fará um pregador da palavra, um pastor, uma missionária, um profeta, uma ministra de louvor, um pastor de igreja. E não só isso, Ele vai te honrar profissionalmente, familiarmente também. Mas eu não posso aí te levantar. Esse é aquele momento em que o Pedro tem que se levantar. Você que entende, pastor, eu preciso entender. Eu sou esse Pedro. Deus, eu oro pela vida do Wallace, do Tiago, do Emerson. Deus, 3 ganhadores de alma estão aqui na frente. E eu quero orar